Um assassino profissional se instala em um quarto escuro, de frente para um hotel em Paris, e cercado pela atmosfera vibrante da cidade. Ele se prepara para acionar um rifle de precisão, aguardando a chegada de um alvo que fará o check-in no hotel em um horário incerto. Enquanto passa o tempo à espera, ele se alimenta, faz um pouco de yoga para manter a mente clara, ouve as melodias envolventes de The Smiths e mantém uma conversa tensa ao telefone com seu supervisor, Edward Hodges, um advogado que também foi seu professor de direito na universidade. Após 5 longos dias de espera, o assassino começa a se sentir inquieto e anseia por deixar aquele quarto, mas Hodges é firme. Ele não receberá um centavo se o trabalho não for concluído. Com paciência e muito metódico, o assassino constrói seus planos sem redundâncias, sempre atento aos detalhes. Ele tem um gosto especial por observar as cidades em que atua, analisando as vidas e rotinas diárias das pessoas ao seu redor. Sua fachada, enquanto está em movimento, é a de um turista alemão despreocupado. No entanto, ao longo de 5 noites, a ansiedade toma conta. Ele se vê acordando a cada hora, verificando se o alvo chegou. O cansaço começa a pesar, e o sono lhe escapa. Então, na sexta noite, uma movimentação inesperada acontece no silêncio da madrugada, despertando uma nova tensão no ar. O alvo finalmente chega, acompanhado por uma prostituta. O assassino, em um momento de tensão, erra o disparo, atingindo acidentalmente a prostituta. O caos se instala enquanto ele rapidamente foge em uma scooter elétrica, habilidosamente evitando a polícia e se desfazendo de seu rifle e todo o equipamento que poderia comprometê-lo. Após a fuga, ele embarca em um voo para os Estados Unidos, utilizando identidades falsas como Félix Unger e Archibald Bunker para se camuflar. Em uma ligação tensa, ele informa Hodges sobre seu erro fatal. A janela de oportunidade para eliminar o alvo se fecha, e o tempo parece se arrastar, criando uma expectativa insuportável. O que deveria ter sido uma missão precisa se transforma em um jogo de sobrevivência, onde cada movimento conta e as consequências de seu fracasso perseguem. O assassino então retorna à sua casa e ao seu esconderijo na República Dominicana, mas tem uma infeliz surpresa. Ele descobre que o local foi invadido e que sua namorada Magdala foi brutalmente atacada. Ele encontra pegadas de botas por todo o esconderijo, o que indica que os agressores vigiaram a casa por algum tempo antes de agir. A namorada do assassino então é levada para o hospital, onde está em uma unidade de terapia intensiva, com seu irmão Marcos cuidando dela. Ele diz que Magdala foi interrogada e torturada por 2 assassinos, sendo que um deles era mulher. Ele conta que Magdala conseguiu ferir um deles e escapar, e que os assassinos não estavam interessados em se disfarçar. Marcos diz que, depois que terminaram, Magdala os viu sair em um carro com capota verde, como um táxi. O assassino então começa a investigar e localiza o motorista de táxi, Léo, que levou os assassinos até a casa onde estava a namorada. Léo então identifica um dos assassinos, um homem forte com uma perna machucada, o Bruto, e uma mulher. O motorista conta que os pegou em um aeroporto particular, levou-os de acordo com suas instruções, esperou por eles durante 1 hora na propriedade do assassino e depois os levou de volta ao aeroporto. O assassino então mata Léo, que se vê obrigado a quebrar sua própria regra que é: lute apenas a batalha que você é pago para lutar. Assim ele então começa uma procura para localizar os 2 assassinos. Ele então vai até o escritório de Hodges em Nova Orleans, Louisiana, e entra no prédio disfarçado de funcionário da limpeza. É revelado que Hodges costumava dar aulas de direito para o assassino, mas depois o encorajou a se aventurar em assassinatos por contrato. Depois de forçar Dolores, a secretária de Hodges, a conter seu chefe e a si mesma, o assassino destrói os registros do trabalho deles. Hodges diz que teve de retribuir a um homem muito zangado e poderoso, e que nunca pensou que o assassino voltaria para casa. Quando Hodges tenta fazer com que o assassino vá embora, ele atira em seu peito com uma pistola de pregos para torturar Hodges e obrigar ele a revelar os nomes dos assassinos. No entanto, Hodges não revela os nomes e morre mais rápido do que o assassino esperava. Então Dolores se oferece para mostrar as identidades dos assassinos em seus arquivos que estão em sua casa, pedindo em troca que o assassino lhe dê uma morte não suspeita para que seus filhos possam reivindicar o pagamento do seguro de vida.
Depois de receber os nomes dos 2 assassinos e do cliente que pagou odds, o assassino quebra sua segunda regra, a de não demonstrar empatia. Ele quebra o pescoço dela e a empurra a escada abaixo, fazendo com que a queda pareça um acidente. Mais tarde, ele se livra do corpo de odds em um navio. Depois disso, o assassino dirige até São Petersburgo, na Flórida, identificando o Bruto por seu jeito de andar. O assassino segue o Bruto durante o dia, quando ele vai a um cassino com seus amigos e volta tarde da noite. Ele vigia a casa do Bruto e depois droga o seu pitbull. Com o caminho livre, ele entra na casa para matá-lo, mas é surpreendido e atacado. Eles entram em luta corporal e Bruto acaba reconhecendo o assassino. A briga continua e o assassino atira nele e foge do seu cão que acabou de acordar. No mesmo momento, ele incendia a casa com um coquetel Molotov e o fogo toma conta da propriedade. O assassino então agora vai atrás da outra assassina. Ele viaja para Nova York e segue a segunda assassina até sua casa. Ele então a segue até um restaurante e a confronta. Parecendo aceitar seu destino, a segunda assassina permanece calma, e em uma conversa tranquila ela então argumenta que se tratava de um endereço e de um alvo, e não de algo pessoal, e que ela não tinha nada a ver com o que Bruto fez com Magdala, sua namorada. Logo após ela terminar a refeição, eles saem do restaurante e vão caminhando juntos por uma trilha escura em um parque do lado de fora. A mulher então finge tropeçar na escada e pede ajuda ao assassino. Ele não cede, e em vez de ajudar a mata, percebendo logo depois que ela tinha uma faca escondida na mão. Finalizada a segunda missão, o assassino então viaja para Chicago, onde o cliente e bilionário Clay mora em uma cobertura de luxo. O assassino transfere todas as suas finanças para a República Dominicana sob o nome de Jefferson e observa a rotina de Clay. Especialista que é, ele usa ferramentas para clonar o cartão-chave de Clay e entrar em sua cobertura. Logo depois ele confronta Clay com uma arma e pergunta por que ele ordenou o ataque de retaliação. Clay afirma que não tem nenhum problema pessoal com ele e que após o erro em Paris, Odds ligou para ele e o informou o que tinha acontecido. Clay diz que não se importou, pois erros acontecem, e que foi Odds quem lhe vendeu a ideia de uma limpeza para evitar qualquer reação do alvo. Como cliente de primeira viagem de um assassino, ele concordou com Odds, pagando para que o rastro fosse limpo. O assassino então poupa Clay, embora lhe prometa uma morte lenta caso Clay resolvesse ir atrás dele. Mais tarde, o assassino retorna à República Dominicana e o filme termina com ele sentado ao lado de sua namorada que segue se recuperando.